Boa tarde, espero que estejam todas bem. Estou a gravar este vídeo à tarde, embora amanhã provavelmente vou vê-lo de manhã. Vamos continuar mais um capítulo do nosso livro O Diabo, de Giovanni Papini. Eu chamo Adriana Soares. No final do vídeo vou colocar o link da página da minha biblioteca e o meu e-mail para se alguém quiser falar sobre algum tema, quer aquisição de livros, um livro assim diferente. Este canal é um canal de partilha deste tipo de conhecimento mais oculto. Não, nem falo tão esotérico e místico, é mesmo o oculto, ok? Vamos então começar. Em que modos o diabo tenta os homens? Dmitri, seguindo o pensamento do grande inquisidor de Dostoevsky, demonstra com agudeza que os homens são tentados pelo diabo da mesma maneira que foi tentado Jesus no deserto. Tem razão o grande inquisidor, os destinos da humanidade, do princípio ao fim dos tempos, são prefigurados nas três tentações. E se nós não fôssemos cegos para vê-lo íamos tão claramente como ninguém jamais o viu em 2000 anos de cristianismo. Dmitri procura mostrar em que formas essas tentações continuam a ser propostas ao homem, particularmente na nossa época. Algumas das suas interpretações convencem, outras não. A primeira tentação, a do pão, nós já falámos sobre isto num capítulo atrás. A primeira tentação, a do pão, é certamente, como ele diz, o poder do homem sobre a natureza, a ciência, a mecânica e a magia, o milagre do não-eu, o fim dos sofrimentos físicos do mundo. Mas a segunda, a do voo, não é apenas a que Dmitri julga, isto é, o poder do homem sobre o próprio corpo, a liberdade. E a terceira, a dos reinos, não se pode de veras entender como o amor que liga um ao outro, a todos, o milagre do eu e do não-eu. O formulário filosófico de cunho germânico fez esquecer Dmitri que o diabo não podia propor-se como fim a liberdade, a unidade, o amor, o fim dos sofrimentos humanos. Satã renegou o espírito, é todo matéria e não pode ter em mira senão triunfos materiais. Segundo o autor de Jesus Desconhecido, procurem este livro que é fantástico, ele apareceria nas tentações que renova ainda hoje perante nós todos, um benfeitor, um salvador dos homens, puros, libertar da separação e da dor. A segunda tentação, a meu ver, é também francamente material. Satã é profeta. Onde é que estás? E como na primeira, a da transmutação das pedras em pão, ele adivinhou os prodígios da física e da química moderna, que chegam a obter sínteses de substâncias orgânicas da matéria inerte. Assim, na segunda, o diabo profetizou o presente domínio do homem sobre a gravidade. O sonho do homem, de Ícaro a Simão, o mago, foi sempre o de voar, poder deslocar-se livremente no espaço, a seu gosto, sem o perigo de se precipitar. Um dos nossos sonhos mais comuns é, com efeito, o de voar, de soltar com segurança o nosso corpo para além do solo. A conquista do céu material é um dos símbolos da potência que mais atrai e embriagam os homens e estes, no presente século, cedendo à tentação diabólica, alcançam-no finalmente. Os aviões, a reação por jato e a velocidade ultrassónicas e, sobretudo, os paraquedas, outra coisa, que não são do que o resultado da obediência do homem à segunda tentação diabólica. Foi quando o diabo levou Cristo nas costas para levá-lo acima do templo e disse: atira-te abaixo que os anjos te agarrarão. Para quem não sabe. E a prova que os engenhos que nos permitem vencer a gravidade, navegar no céu e descer sem dano de grandes alturas são devidos à inspiração satânica, achámo-la no fato de que servem, e cada vez mais hão de servir, a espalhar a ruína e a morte. O voo não leva à liberdade, como pensava Dmitri, mas à sujeição e ao massacre. O fogo destruidor, como já anunciava o Apocalipse, último livro da Bíblia, desce de há tempos do céu porque os homens aprenderam a voar. Também a terceira tentação, a dos reinos, quando
Satã disse a Jesus que se ele fizesse um ato de se prostrasse diante dele, em ato de adoração lhe daria todos os reinos do mundo. Tem evidente caráter político e não espiritual. Trata-se de reunir todas as nações da Terra sob um único dominador, sob uma única ditadura, a nova ordem mundial que tanto se fala nos nossos dias, que há quem fale que é os Illuminati, há quem fale que é imensa gente. Nos tempos de Jesus existia o Império, o de Roma, que parecia aos povos da bacia mediterrânica imensa e quase universal. Mas nós sabemos que incluía apenas uma pequena parte da terra habitada. Impérios vastíssimos como os do Oriente e continentes inteiros não ainda descobertos, como a América e a Austrália, ficam de fora. Hoje, porém, todos sentem que o império verdadeiramente universal é possível. Todas as terras estão descobertas e habitadas e o mundo está dividido em duas poderosíssimas confederações de Estado. Estes dois potentes gigantescos, olham-se de esguelha e contendem em todas as regiões dos dois hemisférios, aguardando o monte do final do Armagedon que dará o domínio mundial a um só, ou então porá fim para sempre à vida na Terra. A posse de todos os reinos e impérios que Cristo recusou no cimo da montanha é agora cobiçado por dois antagónicos hegemónicos. Advirta-se, entretanto, a união de todos os homens num único império não é por si programa demoníaco e foi sonhado, entre outros, por Dante, Campanella, Leibniz, Kant, que não foram espíritos demoníacos. Ou seja, tudo aquilo que nós ouvimos falar hoje em dia sobre um único reino, uma potência mundial, uma única moeda, isto já se fala, este livro foi escrito há imenso tempo. Mas são abertamente demoníacos os meios, os modos e os instrumentos com os quais os presentes protagonistas projetam consegui-lo e efetivá-lo, isto é, a mentira, a violência, a revolta e a guerra. Ao género humano abrem-se dois impérios, o de Cristo, o eterno reino dos céus, e o de Satã, o reino universal terreno. O género humano, até à data, tem escolhido quase sempre o segundo. Hoje, com mais evidência que ontem, amanhã talvez nem saiba sequer fazer a escolha. Não conhecerá senão o convite do diabo. O grande inquisitor Dostoevsky, portanto, não... O livro que eu mais gosto deste escritor é O Idiota. Quem o tiver, se conseguirem arranjar, é um livro fantástico. Leiam este livro, O Idiota. Portanto, não errou quando disse que as três tentações de Cristo viriam a ser continuamente repetidas ao homem no decurso dos séculos. Mas não é só a essas que o diabo recorre contra nós. Outras já, igualmente terríveis, que foram poupadas ao Filho do Homem. As encarnações de Satã. É sobre o que vamos falar neste momento. Deus encarnou-se uma única vez em Cristo para se fazer vítima dos homens em benefício eterno dos homens. O diabo encarnou-se inúmeras vezes em várias formas e pessoas e sempre para dano e afronto dos homens. Deste seu hábito de eleger domicílio nas almas terrenas, certíssimo, testemunho no Evangelho, quando diz, ao referir-se a Judas, Satã entrou nele. Judas deve, pois, ser considerada a primeira encarnação do diabo sobre a terra. Mas, no decurso dos séculos, houve muitos homens famosos, sobretudo reinantes, cuja natureza diabólica se afirmou. Um dos primeiros a ser tido por encarnação de Satã foi Nero. E, depois dele, Átila, Teodórico, Exelino, Exelino da Romano, Frederico II da Suécia, Ivan o Terrível, Napoleão, Hitler. Segundo Lutero, o próprio pontífice romano Coevo não era senão o demónio em manto papal. E os católicos, retorquindo, disseram ser filho de Satã, o frade rebelde. Foram julgados encarnações ou filhos de Satã, aqueles príncipes ou chefes de Estado que se entregaram a enfurecidos atos de malvadez contra os seus súbditos e que foram adversários e perseguidores da Igreja e de Cristo. Qualquer desapiedado ordenador de carnificinas é, aos olhos dos plebeus, a encarnação do diabo. Mas, em que modo se pode entender essa encarnação? Trata-se de uma possessão diabólica, transitória e intermitente ou de uma direta e flagrante descendência carnal do maligno.
Jornandes, no VI século, afirmava que os hunos eram gerados por demónios e que se tinham copulado como íncubas com bárbaras feiticeiras. Exilino da Romano, assim que é, o famigerado e sanguinário tirano de Verona era, por confissão de sua mãe, Adelinda, filho de Lúcifer. Também Roberto o Diabo, duque da Normandia, desde 1027, foi tido por filho do diabo e bem que tivesse morrido em Niceia durante o regresso de uma piedosa peregrinação a Jerusalém, isto em 1035, assim é que é. Consta, porém, que envenenara o seu irmão, o duque Ricardo III, e que deveu o seu cognome à crueza por ele patenteada na guerra. Estas filiações são lendas, claro está, mas não são lendárias as possessões diabólicas acerca das quais temos provas e memórias seguras, mesmo nos tempos modernos. Não é impossível ao diabo, segundo a teologia, assenhorar-se de uma alma, substituir-se a ela nas decisões e nas palavras, a fim de proporcionar morte e perdição ao maior número de seres humanos. E certos poderosos, medidos com um metro cristão, não há dúvida de que agem e pensam como se Lúcifer estivesse morando neles. O príncipe deste mundo, que de há algum tempo não quer mostrar-se em pessoa como usava fazer na Idade Média. Pode bem servir-se no propósito de aumentar sobre a terra a apostasia, o terror de seres humanos como seus súcubos e mandatários. A história universal, antes de depois de Cristo, confirma e não desmente essas satânicas infestações e encarnações. Mas não está dito que Lúcifer possa e deva habitar somente os grandes da terra. Existiram e ainda existem certos homens malfeitores, astutos e sádicos, ou espíritos exaltados e destrambelhados. Vamos ficar por aqui. Este vai ser um... Não,